Olá, meu nome é Milene. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o processo de envelhecimento e vocês vão conseguir aprender um pouquinho mais sobre como que funciona, como que o paciente ele envelhece e como que a gente consegue utilizar esses aprendizados para fazer aí um melhor planejamento para o paciente, escolher o melhor produto, escolher quais são os melhores procedimentos, para a gente ter um resultado mais assertivo e mais satisfatório para o paciente também, tá? Então, vocês vão aprender aí a olhar para o paciente e identificar todo o processo de envelhecimento que está ocorrendo ali naquele rostinho. Então, o meu nome é Milene, como eu já falei, eu sou biomédica esteta e patologista clínica. Eu sou formada pela Universidade do Grande Rio, que é a Unigran Rio, aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, eu estou finalizando a minha especialização. A minha especialização é em gestão e negócios, modalidade MBA, que é o Master of Business and Administration, na PUC. E eu já estou aí no ramo, né, no mercado da harmonização, já tem um certo período da vida. A minha jornada começou bem lá atrás. Eu sempre soube que eu queria trabalhar na área da saúde, mas eu não aceitava muito bem isso. Então, eu me formei acreditando que eu faria direito por conta da minha família, e acabou que, na época do vestibular, eu decidi realmente não fazer direito. E acabei entrando em medicina veterinária. E aí, de medicina veterinária, fiz um ano, acabei indo para a biomedicina, que era o que eu mais me identificava na época. Entrei na biomedicina visando a área de bioquímica e neurociências. Acabou que da biomedicina eu fui ali para a área da harmonização. Durante a biomedicina, eu fiz iniciação científica no Instituto de Biofísica da UFRJ. Eu também comecei uma graduação de Química na UFRJ, mas acabei trancando porque eu queria aí realmente focar e trabalhar com a área de harmonização. E aí o meu primeiro estágio de harmonização eu comecei no sexto período, eu estava finalizando o sexto período, e eu fiz estágio com uma biomédica em Nova Iguaçu, e depois eu comecei é, a trabalhar, fazer estágio numa rede de franquia. E essa franquia, eu virei depois biomédica, fui contratada e depois acabei virando responsável técnica de uma unidade e virei responsável técnica regional. Depois de um período, eu saí dessa franquia, eu comecei a trabalhar no Instituto Andréa Tedesco, fui responsável técnica do Instituto Andréa Tedesco e, posteriormente, também acabei saindo. Hoje em dia, eu atendo sozinha, trabalho sozinha e estou aqui dando aula no Instituto Ariadne Lima. Então, isso é um breve resumo aí da minha trajetória até chegar na parte de biomedicina estética, que atualmente é a única coisa que eu faço, né? E dentro da estética eu vou fazendo a parte aí da gestão, um pouco do marketing e assim vai. Então, o intuito da aula hoje é que vocês compreendam o processo do envelhecimento
de uma forma mais tranquila e que vocês sejam capazes de olhar para o paciente de vocês e conseguir diagnosticar de fato o que está ocorrendo ali naquela face e o que vocês conseguem realizar em consultório para melhorar esse envelhecimento desse paciente. Então, assim, o envelhecimento, ele é um processo que todos os seres humanos e quase tudo no mundo vai passar durante a sua trajetória. Então, essa busca aí por melhorar os aspectos do envelhecimento já é uma busca muito antiga. Então, desde o Antigo Egito, a gente já tem relatos dessa busca por produtos, por coisas que consigam auxiliar a melhorar esse aspecto de envelhecimento. Então, a gente sabe aí que a Cleópatra, por exemplo, ela tomava banho de leite justamente para ajudar aí a pele, ajudar a melhorar a qualidade da pele, ajudar a melhorar esse processo, esses efeitos do envelhecimento. E durante a época da alquimia, a gente também teve essa busca pela imortalidade, justamente porque envelhecer significa estar cada vez mais próximo da morte, que não é algo que o ser humano quer. Então, acaba que o envelhecimento ele é muito visto como uma coisa ruim, ele é visto como algo antiestético. Então, a gente sempre quer melhorar os efeitos do envelhecimento. E, claro, com o aumento da longevidade humana, hoje em dia, a média, a estimativa de vida do ser humano já está aí chegando quase à casa dos 80 anos. As pessoas elas querem se olhar no espelho, elas querem se sentirem melhores, elas não querem se olhar e ver as marcas do tempo, tanto por questões físicas, emocionais e psicológicas. Então, o que a gente pode dizer do envelhecimento? O envelhecimento, ele ocorre em todas as camadas. E ele ocorre de diferentes maneiras, de acordo com cada camada. Então, muito provavelmente vocês já viram aquelas imagens na internet ou até mesmo em artigos, livros, que é uma foto e mostrando o processo de envelhecimento a cada década, como que fica com 30, 40 e 50 anos, 60. E realmente, a cada década que se passa, o nosso envelhecimento, ele também passa. E ele vai alterando as estruturas anatômicas e as características fisiológicas do nosso corpo. Então, o envelhecimento, ele envolve aí essas mudanças anatômicas e também as mudanças bioquímicas que ocorrem dentro da nossa fisiologia, o que também auxiliam muito durante esse processo. E claro, o nosso rosto, ele vai envelhecer de uma forma e o nosso corpo também vai envelhecer de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de harmonização facial e corporal, a gente tem algumas diferenças mínimas, mas que são importantes durante o tratamento do paciente. E como cada camada envelhece de uma forma diferente, em momentos diferentes, a gente precisa aprender a tratar cada camada de acordo com a etapa do envelhecimento em que ela se encontra. Então, a gente precisa aprender a tratar a pele, aprender a tratar os coxins de gordura,
superficiais e profundos, e aprender a tratar também a musculatura. Então, quando a gente fala do envelhecimento, a gente precisa lembrar que existe o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco, e que cada um vai ter ali um papel importante nesse processo de envelhecimento. Então, o que seria o envelhecimento intrínseco? O envelhecimento intrínseco, ele é aquele envelhecimento que ele vem de dentro para fora. Então, a gente vai ter aí mudanças no nosso DNA, a gente vai ter o encurtamento dos telômeros, a gente vai ter o aumento dos radicais livres no nosso organismo, a gente vai ter o aumento das metaloproteinases e a gente vai ter um consequente aumento da degradação de colágeno. Então, justamente por isso que a gente vê aí que a gente vai ter aquele excesso de flacidez, muitas das vezes, a gente vai ter as quedas da face. E durante o processo de envelhecimento, essas mudanças intrínsecas, elas são muito determinadas também pela genética. Então, por isso que a gente fala, se você quer ver como você vai envelhecer, é mais fácil você olhar para sua mãe, para o seu pai, para você entender um pouco de como vai ser esse envelhecimento. E todo esse processo intrínseco, ele vai trazer aí a diminuição dos coxins de gordura profundos, a atrofia ou hipertrofia dos coxins de gordura superficiais, a reabsorção óssea. Então, a gente precisa pensar em tudo isso quando a gente está trabalhando com o paciente. E o que é o envelhecimento extrínseco? O envelhecimento extrínseco é aquele envelhecimento que ele vem de fora para dentro. Então, ele é muito sobre o ambiente em que a gente está inserido e também sobre a forma, sobre o estilo de vida que a gente tem. Então, pessoas que acabam se expondo muito ao sol, claro, vão ter um envelhecimento diferente. E isso também inclui a exposição à luz visível, que a gente sabe que tem efeitos bem similares aos efeitos dos raios UVA e UVB. Um paciente que trabalha, às vezes, em um local que tem muita poluição, também vai ter um envelhecimento diferente. Pacientes que realizam muito exercício físico, atletas de alto rendimento, também vão ter um envelhecimento diferente, justamente por conta do aumento dos radicais livres decorrentes aí desse aumento de taxa metabólica basal e o ato de fumar e também de beber. Então, o paciente que fuma, ele também tem um envelhecimento muitas das vezes mais precoce do que o restante da população por conta da poluição, né, ali do fumo e também por conta da vasoconstrição causada pela nicotina. Então, esses dois processos de envelhecimento intrínseco e extrínseco, eles trabalham muito juntos. E o que decorre deles são essas quedas da face. Então, a gente sempre costuma dizer que existem 7 quedas da face. Então, a gente tem a queda da sobrancelha, que é muito característico de um paciente que já está começando a ter um pouco mais de flacidez no terço superior da face. A gente tem a queda da pálpebra superior e a queda da pálpebra inferior, que também vem decorrentes aí da flacidez, às vezes da reabsorção da gordura na região, ou até mesmo da reabsorção óssea. A gente vai ter a formação do bigode chinês, que é o sulco nasolabial. A gente tem também a queda da ponta do nariz. E temos a queda do canto da boca,
que traz aquele sorriso triste. Muitas das vezes, se existe uma flacidez, se existe, às vezes, uma hipertrofia dos coxins superficiais, a gente também vai ter uma marionete se formando. E temos a perda do contorno da linha da mandíbula, o que acaba trazendo um aspecto realmente mais envelhecido para o paciente e que acaba tirando essa divisão de rosto e pescoço. E muita gente acaba procurando aí tratamento para essa região, justamente por ser uma região que incomoda bastante o paciente. Então, com isso, a gente sabe que o rosto jovem, aquele rosto bonito, né? Que a gente olha e a gente remete sempre à juventude, ele é um rosto mais triangular, né? Que é o que a gente chama de triângulo invertido. E com o processo do envelhecimento, conforme a gente vai tendo essas quedas da face, a gente começa a passar por um processo mais de quadralização da face, que é muito característico de pacientes mais idosos. Então, uma característica do envelhecimento é essa perda desse rosto mais triangular e a chegada de um rosto um pouco mais quadrado. E esse é o processo que a gente fala que é a quadralização da face do paciente. Então, cada indivíduo ele passa pelo processo de envelhecimento, todo mundo passa pelo processo de envelhecimento, só que cada pessoa envelhece de uma forma diferente. E isso porque a gente tem que levar em consideração a etnia do paciente, a genética do paciente, os cuidados que o paciente tem com a própria face, o estilo de vida que o paciente leva, até a forma de alimentação do paciente também influencia muito nesse processo de envelhecimento. Então, uma coisa que nos auxilia muito também a conseguir ler melhor esse envelhecimento do paciente é a anamnese do paciente, justamente porque na anamnese a gente consegue identificar se o paciente tem alguma doença, se o paciente faz muita atividade física, se o paciente fuma. Na anamnese também pode incluir os cuidados com a pele, a gente consegue descobrir se o paciente usa um protetor solar. Então, isso tudo nos auxilia a ler também a face do paciente. E uma vez que a gente consegue compreender o envelhecimento de uma forma única e individual, a gente consegue realizar procedimentos com resultados mais significativos. Então, não é porque a pessoa está com 50 anos que ela vai ter todos aqueles sinais característicos que a gente vê, às vezes, em fotos, em livros, de uma pessoa de 50 anos. Geneticamente, né, de forma mais celular, a pessoa ela deveria estar com esse tipo de envelhecimento. Mas a gente sabe que, hoje em dia, uma pessoa de 50 anos não envelhece como alguém de 50 anos antigamente, mesmo que essa pessoa não realize procedimentos de forma preventiva. E por que isso? Porque hoje em dia a gente tem uma cultura muito mais forte de cuidar não só da pele, mas cuidar da saúde como um todo. Então, lembra que lá no início da aula eu falei que é muito comum, né, as pessoas estarem sempre em busca de melhorar esse aspecto de envelhecimento. Então, essa busca, ela vem lá de trás, ela vem de muitos anos atrás. E conforme essa busca foi crescendo, se tornou também mais cultural as pessoas se cuidarem, mesmo que não seja de forma tão invasiva, para envelhecer de uma maneira melhor. Um exemplo disso é se a gente compara a nossa cultura ocidental com a cultura oriental. A cultura oriental,
tem muito mais presente ali, desde pequeno, de que se deve envelhecer com qualidade. Então, as mulheres asiáticas, elas tendem a envelhecer de uma maneira mais saudável. E por que isso? Porque é cultural ter esse cuidado com a pele desde muito cedo. Então, mesmo sem a presença dos invasivos, dos minimamente invasivos, elas possuem um envelhecimento muito mais tratado do que as pacientes, né, as mulheres ocidentais. E, claro, não dá para a gente querer comparar, fazer uma receita de bolo de tratar o envelhecimento de uma mulher de 50 anos com uma cultura forte, de um cuidado com a pele desde criança, de um uso de um protetor solar todos os dias, de uma alimentação mais pobre em açúcares, do que uma mulher que sempre se expôs ao sol e se alimenta com excesso de carboidrato, excesso de açúcares, porque a gente sabe que o envelhecimento intrínseco e extrínseco delas é completamente diferente. Então, os procedimentos que devemos realizar também são diferentes. Não tem como a gente criar uma receita de bolo e falar que, na casa dos 50 você tem que realizar não sei quantos frascos de Sculptra, você tem que realizar 20 ml de preenchedor. Não tem como. Então, a gente precisa compreender todo o processo de envelhecimento para aí sim a gente conseguir olhar para o rosto do paciente e identificar tudo o que precisa ser realizado. Então, a gente vai começar pelo envelhecimento da pele. Então, a pele, ela é o maior órgão do corpo humano e a nossa pele, ela é dividida em 3 camadas. Então, a gente vai ter a epiderme, que é a camada mais externa da pele, a derme e a hipoderme, que é a antiga classificação. Hoje em dia, a hipoderme é chamada de tecido subcutâneo. Então, o que sabemos sobre a pele? A pele ela tem os seus anexos, né, como os folículos pilosos, e a gente sabe que a epiderme ela é composta por 4 camadas, e a gente sabe que a epiderme também é avascularizada. Então, o que isso significa? A epiderme, ela não tem vascularização. Então, toda a nutrição que vem da epiderme, ela vem lá da derme. E é na derme que está depositada as nossas fibras de colágeno e elastina. Então, a gente vai ter a derme papilar e vamos ter também a derme reticular. Então, durante o processo do envelhecimento, é comum que a gente comece a perceber uma pele mais enrugada, uma pele mais seca, principalmente em mulheres que estão passando ali pela época da menopausa. Após a menopausa, a gente começa a ver uma pele mais seca. E o que as peles secas correm mais risco é que, justamente por conta dessa falta de hidratação, é muito comum que também surjam mais rugas. Então, o envelhecimento da pele, a gente tem uma redução dos componentes de matriz extracelular, a gente tem uma diminuição do turnover celular, a gente tem uma diminuição da produção de colágeno e elastina, e a gente tem uma perda de estrutura dessas fibras. Então, essas fibras são fibras que, para exercer a sua função da melhor forma possível, elas precisam sempre estarem organizadas de uma forma
mais bonita. E durante o processo de envelhecimento, elas vão sofrendo ali os efeitos, seja da glicação, seja os efeitos ali das metaloproteinases, e elas vão se tornando fibras mais desorganizadas. E a gente sabe que as proteínas, né, elas precisam manter a sua estrutura, senão elas começam a perder a função. Então, a gente precisa aí que esse colágeno tenha a estrutura dele ideal, a organização ideal dele, para que a gente tenha também essa função sendo exercida da melhor forma. E conforme a gente vai envelhecendo, essas fibras vão se tornando desorganizadas. Então, os primeiros sinais de envelhecimento a gente percebe pela qualidade de pele do paciente. Não adianta encher o paciente de preenchimento, enfim, fazer 20, 30 ml, porque não é isso que vai trazer um olhar de juventude, uma pele de juventude. Não é isso que vai fazer as pessoas olharem para o seu paciente e falar: nossa, como você está jovem, como você está bonito. Não. É a qualidade da pele do paciente. Então, a gente precisa sempre pensar em tratar a epiderme, tratar a derme e tratar o tecido subcutâneo. Então, a epiderme, ela é composta aí pelo extrato córneo, que é a região mais externa da epiderme, pelo extrato granuloso, pelo extrato espinhoso e pelo extrato basal. Então, o que seria o turnover celular que diminui com essa fase? O turnover celular é a nossa replicação das células da epiderme. Então, as células, elas vêm lá do extrato basal, no seu formato bem direitinho, células jovens, e conforme elas vão subindo, elas vão envelhecendo. E esse processo aí de turnover celular, ele geralmente dura 15 dias. E conforme esse turnover está ali dentro do esperado, está fazendo essa replicação direitinho, a gente sempre vai ter uma pele saudável, a gente vai ter uma pele mais bonita. Agora, se começa a diminuir essa replicação celular, a gente acaba ficando muito ali com aquelas células que a gente chama, né, de células mortas, mais ali naquele extrato córneo, dando uma aparência mais envelhecida para a pele. Então, uma das marcas do processo de envelhecimento é essa diminuição do turnover celular, que a gente consegue melhorar aí, claro, com peeling, com microagulhamento, intradermoterapia. A gente tem uma gama de produtos hoje em dia, de técnicas, que a gente consegue utilizar para melhorar essa questão de trazer mais, né, esse turnover celular. Então, depois do envelhecimento da pele, a gente tem o envelhecimento dos coxins superficiais de gordura. Então, quais são os coxins que a gente tem superficiais? A gente tem o coxim intraorbital, a gente tem o coxim de gordura da bochecha medial, o coxim de gordura nasolabial, o coxim de gordura da bochecha lateral, o coxim de gordura médio da bochecha, o coxim de gordura superior do jaw, o inferior do jaw também, a gordura central e os compartimentos mediais. E durante esse processo de envelhecimento, os coxins de gordura superficiais, eles podem passar pelo processo ou de hipertrofia, que é o aumento desses coxins de gordura, ou de atrofia, que é a diminuição desses coxins de gordura. Então, isso depende muito da genética do paciente. Geralmente, pacientes que têm ali um processo inflamatório maior vão ter aí uma hipertrofia desses coxins superficiais.
Pacientes que já têm uma genética voltada para um emagrecimento facial vão ter essa atrofia desses coxins superficiais. E se a gente tem a atrofia, a gente tende a ter mais regiões de sombra no rosto do paciente. A gente vai ter essa diminuição desse coxim e a gente vai ter essa região de sombra. Também é um processo muito visto em pacientes com lipodistrofia. E, claro, se a gente tem esse processo de hipertrofia, geralmente associado também à flacidez de pele, a gente vai começar a ter a formação de dobras no rosto do paciente. A gente vai ter aquele bigode chinês que tem mais aquela gordurinha do sulco nasolabial mais pendurada. A gente vai ter aquele jaw, aquela gordura do jaw mais pendurada também. E a gente vai ter aquela marionete associado também à flacidez de pele, mais caído, formando mais aquela bolsinha de gordura em cima daquele suco. Então, os coxins superficiais, eles também têm um papel muito importante durante o processo de envelhecimento e também na formação dos sulcos da face. Claro, no mesmo paciente, a gente tem coxins que vão passar por processo de atrofia e coxins que vão passar pelo processo de hipertrofia. É muito comum você olhar para um paciente e você ver que ele tem hipertrofia da gordura do compartimento sulco nasolabial e ver que ele tem atrofia do compartimento medial da bochecha. Então, você consegue ver os dois aspectos no mesmo paciente. E, claro, para cada uma das queixas, você vai estar trabalhando com associações diferentes. E esse envelhecimento dos coxins superficiais, associado à flacidez de pele, acaba ocasionando mais ainda o aspecto de derretimento da face. Então, quando a gente pensa em aspecto de derretimento da face, a queixa do paciente é o derretimento da face, a gente precisa lembrar que a gente precisa tratar a pele, que a gente já conversou aqui, e a gente precisa tratar esse aspecto de derretimento através dos coxins superficiais. E a gente tem também o envelhecimento da musculatura. Então, o músculo, ele também envelhece. Hoje em dia, a gente não sabe tanto sobre o envelhecimento da musculatura, considerando todo o processo de envelhecimento que a gente conhece, o processo de envelhecimento da musculatura é um dos que a gente menos sabe. Então, o que a gente consegue dizer hoje em dia? A gente sabe que os músculos depressores da face, eles acabam passando por um processo de hipertrofia ao longo dos anos, justamente porque são os músculos que trabalham a favor da gravidade. Então, conforme o paciente vai envelhecendo, é muito comum que durante o sorriso, por exemplo, ele comece a mostrar a arcada dentária inferior, principalmente os incisivos inferiores. Então, eu acho que um dos processos mais característicos quando o paciente sorri e a gente já começa a ver ali a ponta desses incisivos inferiores. E a gente sabe que durante um sorriso jovem, a gente não pode ter essa aparição, né, dos incisivos inferiores. Nosso sorriso ele precisa seguir a linha da arcada dentária superior. Então, a gente começa a ver também nesse paciente um ganho de força, uma hipertrofia no depressor do ângulo oral e acaba piorando também esse aspecto de marionete. A gente vê também um aumento de ganho
no platisma. Então, a gente começa a ver bandas platismais maiores. Às vezes, muitos pacientes que não tinham bandas platismais começam a ganhar essas bandas conforme os anos vão se passando. E a gente começa a ver também um aumento de força no depressor do lábio inferior. Então, a gente sabe que os músculos depressores, com o passar dos anos, eles vão ganhando força, eles vão passando por esse processo de hipertrofia. Enquanto os músculos levantadores da face, a gente vê que eles começam a perder um pouco de força muscular. Só que essa perda de força muscular se dá por dois motivos. Porque a gente perde as estruturas que ajudam a musculatura a fornecer, né, a realizar a sua movimentação, e também porque, como são músculos que estão trabalhando contra a força da gravidade, eles acabam perdendo um pouco de força, justamente por conta da questão compensatória dos músculos. Como os músculos depressores estão hipertrofiando, os músculos depressores, os músculos levantadores, perdão, acabam perdendo um pouco de força muscular. Então, outra característica muito comum dos pacientes que estão aí passando por esse processo de envelhecimento da musculatura e envelhecimento também dos compartimentos que fornecem suporte para a musculatura dos músculos levantadores é a cobertura da coroa dos incisivos superiores. Então, quando o paciente sorri, a gente já começa a ver que o lábio começa a tampar um pouco dos incisivos, que são, né, os 4 dentes da frente. Então, já começa a dar também um aspecto mais envelhecido para a face do paciente. A gente começa a ver também que os zigomáticos começam a perder um pouco de força, que o músculo levantador do lábio superior e o levantador do lábio superior e da asa do nariz também começam a perder força e começam a trazer esse sorriso mais envelhecido. Então, a forma como a gente tem hoje para tratar musculatura é uma forma um pouco ainda que pode melhorar. A gente consegue tratar com a toxina botulínica, que é o Botox, e a gente consegue tratar também com os preenchedores, que é um processo que a gente chama de miomodulação. Então, a gente sempre tem que tratar aí o paciente ao longo dos anos com esse auxílio, né, de diversos procedimentos. Eu não gosto muito de falar que os músculos eles passam por um processo de atrofia, justamente porque seria perder massa muscular. A gente sabe que, claro, durante o envelhecimento perde massa muscular, mas os nossos músculos levantadores acabam sofrendo mais o impacto do envelhecimento por conta da perda das estruturas de suporte do que, de fato, por estar perdendo massa muscular. E a gente tem também o processo de remodelação óssea. Então, durante o envelhecimento, a gente tem diminuição da densidade óssea, da face, do corpo, e a gente consegue ver esses aspectos também no nosso paciente. Então, durante a remodelação óssea, a gente tem aí o aumento do espaço entre os dentes do paciente. Então, é normal você ver o paciente que está passando aí por um processo de remodelação óssea de mandíbula ou de maxila um pouco maior. Quando ele sorri, a gente vê que existe um espaço maior entre os dentes. A gente vê também que às vezes os dentes podem acabar entortando, ou como dizem, correndo, né? E a gente vê também que é muito característico da remodelação óssea ter um aumento da região orbitária, da abertura da região orbitária,
e ter um aumento da região piriforme, que seria a região do nariz. Então, a gente vê um paciente com uma olheira mais profunda, seja na região infraorbitária ou na região de lote, ou até mesmo na região de Eframe, que é na região da pálpebra superior. E a gente vê também esse paciente com aumento do bigode chinês. Muitas das vezes a gente confunde achando que o problema do paciente é o bigode chinês, mas na verdade é esse aumento da abertura da região piriforme. E eu acho que o mais característico de tudo da remodelação óssea é um afundamento que a gente começa a ter na região da maxila. Então, esse afundamento, que eu costumo falar que quando começa a envelhecer, região de maxila ali, região do malar, já começa a dar ruim para tudo. A gente começa a ver que vai dando mais ainda esse aspecto de derretimento da face ou de um olhar extremamente cansado.